Bom dia, boa tarde, boa noite, meus cabeças pensantes. E aí, como estão? Tudo bem? Professora Lais Nádia com vocês, mais uma vez aqui no nosso canal com as nossas dicas de história. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do Egito. Isso, muito bem, o Egito. Vocês sabem em que continente fica o Egito? E aí? Vamos lá, que continente fica o Egito? Continente africano. A África não é um país, viu, minha gente? Porque tem muita gente que ainda pensa que a África é um país. Não, a África é um continente enorme, certo? E a gente vai ver um pouquinho o que foi que aconteceu por lá. Lá, nas proximidades do Egito, o principal rio que passa por lá é o Rio Nilo, que é o segundo rio maior do mundo, tá certo? E aí a gente vai começar falando um pouco sobre a organização política. Como que se dá essa organização política, certo? Inicialmente era em aldeias. Organizavam-se em torno de um líder, que esse líder era o responsável pelo bem de todos, tá certo? Depois foram evoluindo para a questão das cidades e estados, né? Em que eles começaram a possuir governos próprios. Depois evoluiu mais um pouco para o reino, que era a união de várias aldeias e cidades e que tinha sempre a questão de um líder, até chegar no império. O que era esse império? Era esse conjunto de cidades ou regiões subordinadas ao governante da cidade mais poderosa. E esse império egípcio, como é que ele surgiu? Foi várias disputas entre os chefes dessas aldeias, tá certo? E que originou dois reinos, o Alto e o Baixo Egito. O Menés, ele era o rei, o imperador, grande rei lá do Alto Império, tá certo? Do Alto Egito, perdão. E ele conseguiu unificar esses dois reinos, tornando-se assim, portanto, o primeiro faraó, tá certo? Ele foi o primeiro faraó do Egito. A questão da periodização. O que é importante a gente saber sobre essa periodização? Existiu o Antigo Império, que o Antigo Império, a principal característica dele foi a estabilidade política e a questão do progresso econômico. Depois se passou para o Médio Império, que nesse Médio Império a principal característica era a prosperidade material, disputa entre os povos, tá certo? E a invasão dos Ixos, que foram uns povos que acabaram invadindo, como a gente vai ver ao longo do Egito, Mesopotâmia, Persas, sempre houve essa questão da invasão de povos, tá certo? E o Novo Império, que foi que a principal característica foi o quê? A questão da expulsão dos Ixos e a conquista de vários e vários reinos, bem, certo? E bem, como é que era essa sociedade e a questão do poder no Egito Antigo? Era, lógico, era como se a gente monta como se fosse uma pirâmide. No alto dessa pirâmide a gente se encontra o faraó, que é a figura de maior poder. Segundo eles, o faraó tinha o poder do próprio Deus, certo? Daí também a questão das construções daquelas grandes pirâmides que eram justamente para homenagear esses faraós. Tá certo? Logo abaixo a gente tem os funcionários dos governos, que eram os escribas, que controlavam a vida econômica, o vizir, que era o comandante da polícia, da justiça, certo? Questão dos impostos também. Também tinha os sacerdotes, né, que cuidavam dos templos. Logo abaixo desses funcionários do governo, a gente vem aí com os artesãos e comerciantes e os militares. Mais abaixo a gente tem os felás, camponeses e os escravos, né? Que esses escravos, detalhe, gente, não era por cor, como aconteceu aqui no Brasil, a questão da escravidão por cor, não. Lá os escravos eram prisioneiros de guerra. Detalhe, os camponeses, né, eles faziam todo tipo de serviço. E aí a gente parte para a religiosidade. Como é que era essa religiosidade no Egito Antigo? Eles eram politeístas, quer dizer, eles acreditavam em vários e vários deuses. Dentre eles tinham o Amon-Ra, que era o criador do universo, o Osíris, o deus da vida. E eles tinham uma grande percepção sobre a questão da vida após a morte. Daí eles realizavam a mumificação. Que detalhe, essa mumificação ela foi muito importante para conhecimentos da própria medicina, tá certo? Do corpo, para conhecer o corpo humano. E eles tinham toda uma preparação, tinha todo um ritual. Lógico que a mumificação do faraó não ia ser igual a de por exemplo, a do camponês, a de um felá, tá certo? Então, era basicamente isso.
Também eles tinham uma questão muito importante, que é a pintura deles, né? A pintura deles, se vocês prestarem bem atenção, ela era feita de perfil, eles não tinham a questão da perspectiva. A pintura deles, a principal característica era essa, sem a perspectiva, não é que era essa pintura de perfil que relatava muito a questão do cotidiano desses egípcios, tá certo? E para finalizar aqui as nossas dicas, a grande contribuição deles, como eu falei, né, foi para a medicina, lá com a questão da mumificação. Também a questão do cálculo, né, que foi a construção das grandes pirâmides, que quanto maior essas pirâmides, mostrava a questão do poder daquele faraó. A gente tem 3 principais pirâmides lá para citar para vocês, Quéops, Quefren e Miquerinos, certo? E também a questão da escrita, que foi escrita hieróglifa, tá certo? Então, minha gente, essas foram as nossas diquinhas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a nossa próxima.